seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha história, é isso? Isso mesmo! Ok, vamos lá, achei interessante, um Sem Filtro sobre a minha história. Ah, a galera tem pedido! Tá bom, Tia Ju. Seja muito bem-vinda, Tia Ju. A Tia Ju vai estar com a gente nesse quadro. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer um alerta. Sim. Mãe, não assiste, porque é sem filtro. Eu vou falar sobre a minha história. Mãe, pai, não assiste. Brincadeira. Bora lá, Tia Ju. Quer saber o que você aprontou aí, Tia Ju? Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho de você. Quem é você, Mari, do Balé Online? Quem é você? Conta pra gente aí um pouquinho com que idade que você entrou pro balé, como que foi o início mesmo, o início da sua vida no balé. Conta pra gente. Tá, bom, eu iniciei o balé aos 11 anos de idade, velhinha, né, pra balé, Velhinha de bengala já, velhinha, né? Olha que loucura, né? Porque as pessoas acham que, é pregado que para você se tornar uma bailarina de companhia e tal, você precisa começar lá com seus 7, 8 anos de idade. Eu comecei com 11 e chegou um momento da minha vida que eu consegui dançar numa companhia. Não era uma companhia de balé clássico, né? Dançava-se clássico também, mas não era uma companhia específica de balé clássico. Mas eu cheguei a dançar numa companhia. Então, teoricamente, quando a criança começa com 11 anos, às vezes os pais falam assim: eu queria muito que ela fizesse balé, mas eu não consegui colocar antes, né? E ela já tá com 11, 12 anos, e aí ela não vai, né, conseguir chegar muito longe. Isso é uma mentira, né? Sim. Tá, então, tô eu aqui, ó, vivinha pra contar. Mas aí eu comecei balé aos 11 anos de idade, que pra balé, né, dizem que é tarde, sendo que não é uma verdade. E eu comecei em São Carlos, que eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. E eu comecei a fazer balé no Sesc, porque meus pais não tinham condição financeira de me colocar numa escola de balé. Eu pedia por balé desde acho que dos meus 8 anos, 7 ou 8 anos. E eles não tinham condições de me colocar no balé, e aí eu comecei a ter dores nas pernas. Uma dor terrível, terrível, terrível. E aí foi no médico e tal, aí o médico falou que era dor do crescimento, eu não cresci, né? Mas enfim, disse ele que eu precisava de uma atividade física. Aí, gente, nossa, eu lembro até hoje, assim, como era o consultório e tudo. E aí eu lembro de sair, assim, meio preocupada e tal, e meus pais olharem pra mim e falarem: agora você vai ter que fazer alguma atividade física, não sei o que, só naquela época, não sei se ainda hoje faz educação física na escola, não sei se ainda tem, ainda né? tem. Tá. Na minha época tinha, eu fazia e tal, mas só isso o médico falou que não era suficiente, que eu tinha que fazer uma atividade física fora. E aí eu peguei e falei: balé, né? Já tô pedindo faz tempo. Aí meu pai falou: vai, coloca ela nesse raio de balé. Conseguiu, né? E aí foi aí que eu comecei. E foi uma história muito louca, assim, porque minha mãe... Não sei, Tia Ju, você vai me brecando, assim. Não, pode falar, conta aí. Minha mãe, sem filtro, então eu vou contar tudo. Tá? Minha mãe, a gente tava no ônibus, né? Naquela época andava muito de ônibus, meus pais não tinham carro ainda. E aí no ônibus minha mãe virou pra mim e falou assim: a gente voltando pra casa, ela falou assim: esqueci de uma coisa. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito, mas põe curiosa ao cubo. Não é, Tia Ju? Imagina minha mãe virar e falar um negócio desse pra mim, eu com 11 anos de idade: esqueci de uma coisa, era pra te levar num lugar. Falei: conta. Aí minha mãe pegou e falou assim: não, eu ia te levar numa escola de balé pra você conhecer e tal. Nossa, eu comecei a chorar dentro do ônibus, então eu ia voltar, queria descer. Deixa sua mãe louca. Imagina, né? Dona Carolina, Dona Maria Carolina. E aí, enfim, mas aí levou alguns dias, a gente foi pro centro da cidade de novo, e aí ela me levou no Sesc, né? E aí, na hora que a gente chegou no Sesc, na secretaria lá do Sesc, nossa, gente, isso eu tinha 11 anos de idade, faz tanto tempo. Tinha um primo da minha mãe, primo meu de segundo grau, que trabalhava lá. E aí, ele me viu, assim, ele devia ter 11, ele devia ter uns 20. E aí ele falou: não, vem cá que eu vou te mostrar a sala.
E aí tinha a sala de balé e tinha uma divisória que dividia a sala. E encostado nessa divisória tinha um monte de espaldar, sabe? Aham. Parece aquelas escadinhas de madeira. E aí eu lembro de eu subir, olha, eu sinto o espaldar na palma da mão. Eu lembro de eu subir assim, ele falou assim, ó, sobe quietinha, porque a professora é brava. E eu lembro da professora, que foi a minha primeira professora de meia, dela gritando na sala, porque eu já falei que não é assim. E eu subi assim, ficar na beiradinha assim, olhando, vendo as bailarinas assim da minha idade, né, lá todas, e ela lá dando a aula. Ali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Que legal. Aí, depois disso, aí eu acabei fazendo as aulas lá, fiquei um tempo no Sesc, enfim. Show de bola. Foi assim que comecei. E quando você começou, você já começou com um método específico de balé? Como que foi? Não, né? No Sesc era método livre, assim, não tinha Royal, Vagano, essas coisas. Método livre. Mas assim, olha, eu vou te dizer que hoje analisando, porque eu lembro muito das aulas. Eu lembro da minha primeira aula, eu lembro de sequências de plié. É engraçado, né, isso, porque eu não lembro de nome das pessoas, mas eu lembro de... E aí eu lembro, e assim, era uma aula relativamente muito bem estruturada, mesmo sem seguir um método. Ah, legal. E você passou por muitas escolas, muitos professores ou não? Você começou num lugar e teve boa parte ali do seu desenvolvimento? Como que foi? Maria, eu rodei, sou rodada. Nossa Senhora, teve esse ano, quando teve Dia dos Professores, agora em 2019, eu fiz um post no Instagram e coloquei lá o nome de todos os professores que eu lembrava que eu já tinha passado. Cara, eu fiquei assustada. Olha, que homenagem legal. Mas eu comecei no Sesc, aí no Sesc eu fiz aula com Edmeia, com Silvia, uma outra professora que eu não lembro direito o nome dela, acho que era Cassiana, não lembro direito, mas eu fiz aula lá com 3 professoras, aí eu fiquei lá dos 11 aos 15 anos aproximadamente. Aí aos 15 anos eu surtei, né, adolescência, né, você surta, não quero mais, isso não é pra mim, aconteceu várias coisas que eu me senti meio por fora da turma, né, já passei várias vezes por esse tipo de situação, e eu era muito magrelinha, né, assim, corpo de menina, sem peito, sem bunda, né, e aí com 15 anos eu parecia que tinha 12, né, com 11 eu parecia que tinha 7. Hoje eu agradeço, né? Porque com 20 eu pareço 15, né? Mas assim, aí chegou um momento ali da turma que as meninas já eram mais mulheres, né? E aí elas meio que, eu sentia, não posso afirmar que isso acontecia, mas na minha cabeça elas me deixavam meio de lado. E aí isso pra mim foi o fim, assim. Você não se sentia mais bem? Eu não me sentia mais num ambiente agradável. E aí eu chorava porque eu gostava do balé, mas eu não gostava de estar ali. E aí eu virei pra minha mãe e falei, ó, não quero mais. E aí eu chorava, e minha mãe, pô, o que tá acontecendo, né? Você quis balé desde sei lá quando eu te coloco, tá super feliz, indo super bem, dançava várias coreografias, lá meu pai ficava louco pra pagar figurino. E era papel de destaque nas coreografias desde criancinha, sabe? Babando ovo em mim mesmo. Mas assim, e aí eu falei, não quero mais, não quero. Aí minha mãe falou, tá bom. Aí eu fiquei parada há 1 ano, aí um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, eu marquei uma aula experimental pra você numa escola de balé e a gente vai lá amanhã. Nisso eu já tinha 16 anos, eu falei, não vou, vai, você vai. Por quê? Que aconteceu? Ó o chinelo, você vai. Você conhece minha mãe, né, tia Ju? Vixe, aquela baixinha O que acontecia? Eu chegava em casa e eu chorava, porque não tinha mais balé. E aí eu ficava escutando música de piano, eu fazia aula em casa, aí eu criava minhas aulas, enfim, foi um período muito louco, mas que foi bom até. E aí eu voltei, aí minha mãe me levou nessa escola, me brigou aí, eu fui de bico, eu sou bicuda, fui de bico. Chegou lá, tinha uma menina que estudava comigo, que tinha estudado comigo na 8ª série, que eu era amiga dela, assim, era próxima. E ela tava na mesma sala que eu, aí pronto. Aí virou festa. Agora eu tô em casa. Aí o bico foi embora. Aí saindo em São Carlos, era uma escola de bairro, que era Balé Marisa Ferrarini. Aí eu fiquei lá um tempo, aí veio um professor de São Paulo, que era o Osvaldo. Aí
eu fiz aula com ele, aí enfim, saí, fui para outro lugar, passei por vários lugares, te ajudo. Várias escolas, vários professores? Vários, em São Carlos vários. Em São Carlos praticamente todas as escolas da época eu passei, que tinha naquela época, hoje tem mais escolas, mas naquela época eu passei pelas 1, 2, 3, 4, 5 escolas que tinham lá, eu passei. Entendi. Aí depois eu saí de lá e fui para São Paulo. Aí fui fazer pós em São Paulo, aí lá eu fiz aula em vários lugares. Ainda em São Carlos eu ia para São Paulo fazer aula, fiz aula na Quartier Latam, que é em São Bernardo do Campo, fiz por pouco tempo, assim, sabe? Eu fiz aula em vários lugares lá em São Paulo, aí foi onde eu conheci o Ordones, né? Fiz Cubalé, fiz acho que 2 ou 3 anos de Cubalé, que era um curso que tinha. Então assim, eu passei por muitos professores, muitos. Eduardo Bones, professores cubanos, Roberto Rosa. Ah, legal. Uma lista. Depois para Campinas, fiz aula com mais um monte de gente. Essa diversidade até ajuda, né, na formação da bailarina. Sim, porque se você fica bitolada em um professor só, chega uma hora que, por mais que o professor tente inovar, né, quando você está indo da informação, é legal você seguir ali um mesmo método e tal, para não confundir o cabeção. Mas depois que você chega ali no nível intermediário, avançado você tem que fazer em outros lugares, não tem essa. Você tem que conhecer tudo que você puder. Sim. Tudo vai te Workshop, ajudar. né? Cursos. Cursos, exatamente, porque tudo acaba te dando uma outra visão sobre a mesma coisa. Sim. Né? Tudo é balé. Sim. O passé é passé em qualquer método, mas você fazendo aula com um professor que te ensine de um jeito diferente, que traz um pouco da carga dele, do país dele, de como ele trabalha passé naquele método, não naquele outro e tal, você vai incorporando isso, vai ficando um pouco mais fácil. O que eu não aconselho, assim, não é nem aconselhar, que conselho não é uma coisa legal. Assim, o que eu não fiz e que eu acho que deveria ser complicado talvez pra mim, é essa questão da gente começar por um método, depois ao mesmo tempo querer estudar outro método. Então, tipo, eu tô fazendo Royal, ao mesmo tempo eu quero fazer Vaganga. Aí eu acho que pode causar uma confusão muito grande, a não ser que você seja uma bailarina avançada que sabe diferenciar muito bem as coisas. Entendi. Senão fica complicado. Show. E como que as competições entrou na sua vida? Nossa! Bom, competições. Eu já participava de apresentações fora da cidade desde a época do Sesc, porque lá no Sesc teve um momento lá que eles construíram um grupo do Sesc. E aí esse grupo era o grupo do Sesc de São Carlos. E aí esse grupo ia para outros Sescs que se reuniam, iam vários Sescs e legal. faziam lá umas apresentações. E aí eu participei, ali foi o primeiro momento que eu comecei a viajar e tal, eu tinha 14 anos, né? Viajar para apresentar fora. Nada mirabolante, nada de repertório, nada dessas coisas. Mas depois na Marisa Ferrarini, participei de competições por lá, depois com o Osvaldo, depois no Corpo e Arte, Balé Expressão, vixe Maria, nossa, perdi as contas já. Lina Penteado em Campinas, nossa, sem fim. Muitas competições. E foi assim que as competições foram acontecendo. Eu comecei a dançar mesmo, de verdade, pegar a premiação mesmo, né? Porque quando você começa em competição, você não pega nada ainda. É momento de conhecer aquele mundo novo. Até chegar numa maturidade, né? Isso. Mas aí o momento que eu comecei a ganhar mesmo as coisas, né? Eu já estava na faculdade já. Foi 2000, 2001. Eu tinha 20, 21 anos. Ali foi onde eu comecei a ganhar. Eu tava vendo outro dia seu histórico de premiação, foi primeira bailarina não sei quantas vezes, ganhou em Joinville. Falei, nossa, garota rodada. Eu fico um pouco de vergonha de falar, mas sim. Foi, não lembro agora de cabeça. 8 vezes, né? Melhor bailarina. 8 vezes melhor bailarina. Em competições importantes, né? Sim. Show. Joinville, fui 2 vezes para Joinville, uma vez com solo neoclássico, que ganhou segundo lugar, mas não teve primeiro. E Nikia, né? Variação feminina, é um solo feminino, na verdade, repertório. Também dancei em Joinville, mas Nikia eu não ganhei, mas dancei na
festival competitivo. Ah, legal. O que você já dançou de repertório? Vixe! Nossa senhora, dancei cisne negro, cisne branco, o balé completo, né, do Lago do Cisne, Don Quixote, balé completo, sendo Kitri, Diana em Action, o Grampa Dedê, Nikia, Quebra-Nozes, não sei quantas mil vezes, eu já fui clara nessa vida. Gente, olha, eu sempre falava na minha escola, na Deleite, que olha, um balé que eu nunca vou montar em Quebra-Nozes, porque eu não suporto mais ouvir a musiquinha. Porque, cara, foram assim, acho que uns 3 anos, sabe assim, Quebra-Nozes, outra coisa, Quebra-Nozes, outra coisa. Nossa, não aguentava mais aquele negócio, né? Então era tênis. Mas dancei Corsário, dancei Carnaval em Veneza. Que mais? Não lembro mais, mas eu sei muita coisa. Tô tentando olhar as fotos aqui. Mas eu sei muita coisa, Tia Ju. Ah, legal. E teve um momento ali que você falou que você tinha ido para São Paulo fazer pós, você fez faculdade de físio, né? Só pra... Sim, fiz faculdade, nesse meio de tempo. Eu fiz faculdade de fisioterapia para tratar as bailarinas lesionadas, né? Mas aí na hora que chegou na faculdade de fisioterapia, eu me apaixonei por uma outra área, que é fisioterapia respiratória. E aí eu já queria parar o balé. Por que eu queria parar o balé? Na verdade eu parei o balé, né? Eu saí de São Carlos para fazer pós. Eu era casada, me separei. E aí eu falei, preciso sair daqui. E aí eu fui fazer pós em São Paulo. Aí chegando lá em São Paulo, eu queria realmente romper todos os vínculos possíveis com a vida que eu tinha tido para ter uma vida nova. Então, assim, eu passei anos da minha vida dedicando ao balé e o meu ex-marido era meu professor de balé, né? Então, chegou um momento que as coisas meio que se misturaram pra mim. Eu não sabia se eu gostava mesmo de balé ou se eu tinha vivenciado muito tempo da minha vida no balé por conta de ser casada com meu professor. Vai vendo. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, não, deu. Não vou mais fazer balé, não quero mais nada do que tinha naquela vida lá. Ponto, não vou mais fazer balé. Comecei a fazer pós em respiratório, porque era uma área que eu tinha me apaixonado. Só que aí aquele negocinho doía lá dentro, sabe? Eu andava em São Paulo e encontrava a Isaura, que é uma professora cubana. Aí, tipo, você tá no metrô, você encontra a Isaura, você fala, não, é um sinal. Ela, menina, o que tá fazendo aqui? Não sei o que. Você fala, não é possível. Você tá no metrô de São Paulo e você encontra uma ex-professora. Não, vai lá não sei onde, tô dando aula não sei onde, não sei o que. Você fala, ai, tá bom, vou voltar. Eu não voltava, sabe? Aí, beleza. Aí eu comecei a trabalhar, saí de São Paulo, vim pra Campinas. Vim fazer Unicamp, aí fiz mestrado na Unicamp, comecei a trabalhar em 2 hospitais, dava aula em faculdade, aquela vida louca e balé nada. Vida louca, balé nada, mocinha surtada. E aí foi a hora que eu peguei e comecei a sentir realmente que eu precisava voltar, que balé realmente fazia parte de mim, não era só porque eu tinha sido casada com um professor de balé, no caso, né? E aí eu decidi voltar e aí eu comecei a procurar escolas em Campinas e tal, em São Paulo, que eu ia para São Paulo direto também. Só que aí nesse momento eu já tava ali com os meus 26, 27 anos. E quando eu tinha parado, né, na minha alta performance no balé, eu tinha ali em torno de 24, 23 anos. Na minha alta performance, 22, talvez, mais 22. Mas enfim. E aí, foi um momento que eu olhei e eu chegava na frente do espelho e eu via uma Mari, que não era a mesma Mari que eu tinha visto há anos atrás na frente do espelho, vestidinha de colã, meia calça batilha. E aí eu olhava assim e falava, não é possível, tem muita coisa sobrando aqui, sabe assim? Você fazia um arabesque e a dobra não deixava o arabesque subir. E você falava assim, cara, eu tô dando o máximo no meu arabesque. Você olhava no espelho, o arabesque malemar tava 90 graus. Você queria morrer, entendeu? E aí o ambiente também não era favorável, era meio assim... você voltou pro balé, por mais que você tenha técnica e tal, agora você já tá numa fase de balé adulto, né? Então, é isso que tem pra você, uma aulinha aqui e tal, uma aulinha mais, né? Eita, retorno difícil, hein? Limites. Não, retorno impossível. Aí eu surtei de vez. E
Como é que você lidou com tudo isso? Eu não lidei, não. Eu não lidei, não. Aí eu falei, não é nada disso que eu quero. E se for pra voltar a fazer balé, porque eu sou muito 880, né, Tio? Então, se for pra voltar pra fazer balé, eu quero voltar, mas eu quero voltar pra fazer num lugar que realmente acredite que mesmo eu sendo balé adulto e eu tendo um corpo fora de forma porque era antes, eu posso sim dançar, participar de competição, enfim, fazer o que eu quiser, desde que eu corra atrás do desempenho técnico do negócio. Sim. Só que eu não achei um lugar assim. Aí eu criei um lugar assim, que foi a Deleite Escola de Dança. Aí eu resolvi fundar a minha escola, e aí a tia Ju... Eu ia te perguntar como é que surgiu o desejo de ter uma escola, já ficou... Então, é muito louco, né? Porque assim, eu na verdade nunca tive desejo de ter escola. Em São Carlos eu tinha tido escola junto com o meu ex-marido, né? Mas assim, não é porque eu queria ter uma escola, né? Porque ele queria ter uma escola e, enfim, eu dava aula lá também e tal, e a gente coordenava as coisas meio que junto, por mais que eu era muito nova, né? Nessa época eu tinha, acho que 21, nossa, até menos, eu devia ter uns 20 anos. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a procurar um lugar para fazer aula, para eu fazer aula, e não encontrava um lugar que acreditava nas mesmas coisas que eu acreditava, eu me senti sem chão, assim, sem um lar, órfão. E aí eu falei, não, cara, eu vou construir uma escola, porque se eu passo por isso, eu imagino que muita gente passa por isso, e é por isso que a grande maioria das bailarinas param e não voltam. Porque na hora que volta, você tem que se deparar com o seu corpo totalmente diferente, né? E aí, o corpo, as pernas parecem que não obedecem ao seu cérebro. Daí você pensa uma coisa, não, agora a gente vai saltar. Daí você salta, parece que o negócio não vai, né? Porque falta, né, o retorno. E aí você se sente muito mal com você, aí você se culpa por ter parado, se culpa por ter engordado, por ter sem condicionamento, vê a distância entre o que você tá hoje e o que você era ou o que você gostaria de ser muito longe. Quem tá em volta não te apoia. Aí você fala... Vira uma bola de neve, né? Vira. E aí fica impossível voltar, né? Fica. Aí fica inviável, porque você fica se machucando. Você fica se agredindo o tempo todo. Né? E aí a intenção de abrir uma escola foi para ter um espaço com uma visão diferente sobre tudo isso. Também, né? Na verdade, o que eu queria como escola eu nunca consegui. O que eu queria como escola? Eu queria criar um grupo que eu pudesse dançar junto. Olha que tudo, gente, que ideia genial, não é? Vou lá, crio uma escola, tenho um grupo e eu posso dançar junto. Aí foi o meu primeiro pecado na escola. Porque quando você tem uma escola, a primeira coisa, fica a dica. A primeira coisa que você faz como bailarina é deixar de fazer aula. É o primeiro pecado que você comete, né? É o primeiro pecado. Por quê? Você tá tão preocupada que tudo funcione, porque uma escola é uma empresa, tem contas para pagar. Sim. Então você precisa fazer as coisas funcionarem para que a escola continue em pé. E aí você mais uma vez se sacrifica. Aí você para de fazer aula de novo. Né? Se você consegue fazer aula, você não consegue dançar, porque você precisa de alguém para coordenar o ensaio. Você não vai, eu jamais fiz isso, de tirar um aluno, uma bailarina ali de uma coreografia, mesmo um professor, né? Na Adelaide, pelo menos, tinha muito professor dançando. Tirar a oportunidade de um professor dançar para que ele dê um ensaio para que eu possa ensaiar, eu não acho isso justo, não acho, para mim, não dá pra pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, né? Sabendo que eu, como dona de escola, tô querendo me beneficiar como bailarina, tirando uma outra bailarina de cena. Não dá. Então, assim, que eu consegui? Consegui dançar em espetáculos de final de ano, isso era o que eu conseguia. Participar de competições, voltei a participar, mas solo, PADD, nunca conjunto. Sim. Entende? A não ser que fosse um conjunto de jazz, já dancei conjunto de jazz. Já dancei conjunto de jazz, por quê? Porque ali eu conseguia, né? A professora de jazz é que dava um ensaio, então eu conseguia. Então, assim, mesmo na Deleite, o principal objetivo, que era construir um grupo para eu dançar junto, eu não consegui. Eu construí um grupo, dançavam, ganhavam um monte de coisa, se realizavam e tal, mas eu fiquei na função de professora mesmo.
E aí aconteceu uma coisa muito louca. E, lógico, eu queria construir um espaço onde outras pessoas tivessem a oportunidade de vivenciar aquilo que eu acreditava. Sim? Ok, isso daí era tranquilo pra mim. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu nesse processo foi que eu comecei com a Deleite querendo construir um grupo para que eu pudesse dançar e querendo construir um espaço em que outras pessoas que estivessem passando por aquilo que eu passei pudessem vivenciar aquilo que eu acreditava, certo? Beleza. Primeiro objetivo, não consegui, né? Porque eu ia ter que sacrificar bailarinas e eu não ia fazer isso. Segundo objetivo, consegui. Só que nesse meio de caminho, eu descobri uma coisa. Primeiro, eu nunca quis ter uma escola. Eu só queria ter um lugar que funcionasse do jeito que eu acreditava, ok? Sim. Eu nunca tinha desejado ser professora. Eu não fui uma criança que nasci querendo ser professora, por mais que eu sempre fui mandona. Sabe? Professora é mandão, mas eu sempre fui mandona no sentido de a gente vai brincar de escolinha, eu vou ser a professora. A gente vai brincar de fazer balé, eu vou ser a professora. Mas assim, eu nunca tive o desejo de ser professora de balé. Tem pessoas que começam balé e já têm o desejo de ser professora, e eu nunca tinha tido. Só que para eu construir a escola do jeito que eu queria, com o que eu acreditava, eu precisava assumir ser professora. E aí eu passei a ser professora. E aí aconteceu algo fantástico, porque aí eu me apaixonei pela função de professora. Porque foi aí, tendo que fazer o negócio acontecer de verdade, aí você descobre o mundo fantástico de ser professora de balé. Sabe o que é o mundo fantástico que te ajuda a ser professora de balé? Qual é? Você pode aprender muito, muito, muito fazendo aula, fazendo curso, fazendo aula com vários professores e não sei o quê. Mas nada te ensina mais do que ensinar. Quando você começa a ensinar balé, aí é que você aprende balé de verdade. Porque aí você vai vivenciar erros que talvez você cometesse, que talvez ninguém nunca te corrigiu, e você vai começar a ver nas suas bailarinas, você vai falar, opa, parou, vamos corrigir isso aí e tal. Aí você fala, cara, será que eu faço isso? Então, é muito surreal. Eu acho que eu cresci mais como bailarina dando aula do que fazendo aula. Eu tive mais performance fazendo aula. Mas conhecimento mesmo, quanto mais eu dou aula, mais eu conheço, mais eu me apaixono por balé. É um estudo contínuo. Dar aula é um estudo, né? É. E é maravilhoso, assim, você vai descobrindo outras coisas. Então, hoje, Mari, se você tivesse a oportunidade de ter um grupo maravilhoso para dançar junto, né? Que nem as minhas meninas, eu considero um grupo maravilhoso para dançar junto, adoraria. Mas se você tivesse que escolher entre dançar com elas e continuar dando aula, hoje eu escolheria dar aula. Olha que descobriu o mundo mágico do professor. Exatamente. Jamais imaginei que eu falaria isso, que eu trocaria um palco por uma sala de aula. Que loucura. É, loucura. Loucura. Mas que legal. Que legal. E você tendo ali a sua escola, né, tendo conseguido empregar um ambiente diferente ali, com uma nova visão, desenvolver um grupo, né? De onde surgiu o Balé Online? Nossa. Não faz sentido, né? Tá, vamos lá, vai fazer. O que aconteceu? Dentro da Deleite, eu desde o primeiro ano de Deleite, né? Acho que foi até uma das primeiras turmas a fechar mesmo, foi a turma de balé adulto. Porque eu montei a escola pensando em balé adulto. Né? Eu queria sanar o meu problema. Sim. E quando você fala fechar a turma, é fechar a quantidade de alunos para abrir a turma, né? Isso, para abrir a turma. Quando eu falo fechar a turma, nesse sentido de quantidade para abrir. Obrigada. E aí foi a primeira turma assim, que a gente formou mesmo, né? Para começar um trabalho ali de quantidade de aluno. Então, desde o primeiro ano, tinha balé adulto, ok? E eu percebia que tinha muita procura de balé adulto. Muitas pessoas vinham até o balcão da escola, ligavam, naquela época mandavam mensagem no Orkut. Entreguei a idade, né? Mas enfim, muitas pessoas, né, sempre mandavam mensagem e tal. E aí, sempre com aquela coisa, tipo, então eu vou ver e tal. Você via que tinha um momento que a mulher, ela desejava o balé adulto, ela desejava o balé, a oportunidade era o balé adulto, mas ela dava passos para trás. Então, eu comecei a perceber que tinha uma cultura muito impregnada. Tudo aquilo que as outras escolas que eu passei,
acreditavam, as pessoas acreditavam. Eu falei, não, gente, vamos mudar esse negócio, não é possível. Não é possível, porque eu tenho uma sala cheia de mulheres adultas, mega realizadas, e é possível dançar, colocar ponta, é possível tudo. Só não é possível entrar numa grande companhia, do resto é possível tudo. E me doía muito as pessoas falarem que balé era pra criança. Né? Ai, não, pra fazer balé você tem que começar quando é criança, não sei o quê. Aquilo me doía demais. Porque você coloca a culpa no coitado do balé, que não tem nada a ver com a paçoca, só pra justificar, desculpa, é sem filtro, né? A sua falta de coragem de ir contra a sociedade. Aí eu fico pé da vida. Fico pé da vida. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar, não, parou. Eu preciso falar para essas pessoas que sim, dá pra gente fazer balé depois de adulto, sim. É um caminho lindo, é uma delícia ser bailarina adulta, eu preciso falar isso. Aquilo não descia mais pra mim. E aí eu comecei a estudar, né, alguma maneira de divulgar mais o balé adulto. E aí, enfim, fui fazer vários cursos e eu passei 2 anos estudando como colocar essa ideia de balé para adulto na internet. Porque eu sabia que era pela internet, o mundo estava crescendo em volta da internet, que era pela internet que eu ia atingir essas pessoas. Fazia divulgação em panfletinho. Porque já era tão difícil elas chegarem até a escola física, né? Exatamente. Eu fazia divulgação, né? A gente fazia divulgação em panfletinho, em livrinho de condomínio, não sei o quê, mas o máximo que acontecia, elas irem lá, dar uma olhada, nem aula experimental a mulherada tinha coragem de agendar. Verdade. Né? Então, em cada 10, uma agendava. Né? Tá bom, cada 10, 3 agendavam, uma ficava. Sim. Eu falei, não, tem coisa errada. Eu me recusava a acreditar que minha aula era chata, entendeu? Mas enfim, eu sei que o motivo não era esse. Mas enfim, aí eu peguei e falei assim, não, a gente vai ter que começar a mostrar para essas mulheres pela internet, ali, ela na casa dela, olhando no celular, conhecendo um passinho ou outro, que ela consegue fazer. Que não é um bicho de 7 cabeças, e não é. Sim. Aí foi onde eu comecei a estudar, fiquei 2 anos estudando a paçoca do negócio pra falar como é que eu vou, criatura, ensinar balé pela internet. Porque isso pra mim, quando veio a ideia, eu achei assim, fora de cogitação, assim, tipo, não dá pra falar sobre isso. Não dá nem pra discutir um negócio desse, na minha cabeça. Então hoje quando as pessoas falam assim, Mas balé, online, assim, eu entendo elas, Sim. sabe? Eu respiro fundo. Porque é contra-intuitivo. É né? contra-intuitivo, é balé online para adulto. Uhum. Oi, que jossa é essa, né? Então, tudo bem. E aí foi onde eu comecei a desenvolver uma maneira, eu comecei a prestar atenção como é que eu aplicava a minha aula e trazer da minha aula presencial tudo que eu podia para o online. E aí eu comecei a ver que pode ser que dê certo. E aí eu peguei e comecei a aplicar algumas coisas e vi que dava certo. E aí foi assim que surgiu o balé online, nessa necessidade de mostrar para mulheres adultas que é possível fazer balé começando depois de adulta ou voltar a fazer balé mesmo depois de adulta. E uma outra necessidade muito grande que surgiu, né? Que muitas regiões, porque a ideia do online foi para minha região, porque eu queria trazer mulheres para minha escola. Sim. Só que começou a aparecer mulheres de vários lugares. E aí eu comecei a olhar e falar assim, não, gente, mas procura lá na sua cidade. Não tem. Eu falei, cara, e agora? Foi assim que começou a surgir o balé online. Show de bola. E na verdade você tem um método próprio para poder, né, passar esse conhecimento para as alunas, né, através da internet e tal. O surgimento desse método então era de coisas que você aplicava na sua sala de aula e que você modulou ali, né, moldou ali para poder transmitir esse conhecimento ali através da internet. Seria mais ou menos isso? Isso, assim, a minha maneira de ensinar na frente da câmera ou na sala de aula é exatamente igual. Nada mudou, é exatamente igual. Em sala de aula eu evito tocar o aluno porque a gente pode falar sobre isso porque é um assunto bem complexo, mas eu evito tocar o aluno porque eu aprendi na prática que o toque limitava o meu desenvolvimento.
E aí eu comecei a perceber nos meus alunos que o toque também limitava os movimentos dele. Aí, estudando fisioterapia, propriocepção, estímulo sensitivo, blá, 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 tudo se encaixou. Aí eu falei, bom, ponto, eu não ponho mais mão em aluno. Eu só vou colocar mão no aluno se for extremamente necessário e nos lugares que eu sei que eu posso colocar. A gente pode conversar sobre isso um dia. Na verdade, o meu método se resume nisso. Né? E aí, como é que o aluno se corrige se eu não coloco a mão nele? Ele se corrige porque ele percebe o corpo dele. Como é que ele percebe o corpo dele? Porque eu ensino ele a perceber o corpo dele. Sim. Então, se eu não ponho a mão no aluno, se ele aprende me escutando, me olhando, ele também não coloca a mão em mim. Se ele aprende me escutando e me olhando, uma câmera é capaz de transmitir e transmitir. Sim. Entende? Então eu falei, não, pode ser que dê certo esse negócio aí, vamos tentar, né? E aí formou a primeira turma do curso regular de balé online lá em 2017, né? E foi a primeira turma, pra mim é uma turma muito especial, porque foram as bailarinas, eu bailarino, né? Porque eu tinha um menino desde o começo, o Fábio. E essa primeira turma foi a turma que acreditou que era possível aquele negócio louco, né? E que falou, vou apostar nisso aí. Né? E é uma turma que eu tenho um carinho imenso, estão comigo até hoje, né? O curso vem, se renovam, surge um outro curso, compram e por aí vai. E aí foi onde eu percebi. Agora, então o meu método, ele se baseia muito em não tocar o aluno. Então eu ensino de uma maneira diferente para que ele possa aplicar a autocorreção. Ele mesmo tem que se corrigir. Eu vou ensinando como ele faz isso. E aí o que acontece? No online, no presencial, eu consigo ver o aluno e ver como ele está respondendo. No online, na minha cabeça, eu não iria conseguir ver. Por isso demorei tanto tempo para falar como é que eu vou conseguir ver esse aluno. E aí eu criei algumas estratégias dentro do curso que faz com que eu consiga ver o aluno e saber se ele está conseguindo chegar onde eu quero ou não. Mas isso é segredo do curso e eu não vou contar. Não, show de bola. E como que você vê de quando começou o balé online para hoje, o dia de hoje que a gente está? Como que você vê as transformações que já aconteceram nos alunos? O que você vê de evolução no balé online mesmo de 2017 para hoje? Aconteceu tanta coisa, não é, Tiago? Acho que aconteceu tanta coisa, assim, Primeiro, né, comecei ali com um curso de balé para adulto, online, básico, iniciantérrimo, que era para realmente atingir as mulheres que nunca tinham pisado numa sala de balé. Então, no curso balé online, você que estiver assistindo, você vai aprender a base da base da base do balé adulto. Pouca coisa? Não, é coisa pra caramba. As pessoas costumam levar 1 ano para conseguir concluir o curso. É ou não é, Tia Ju? Sim. 1 ano. Agora eu criei um bagulho muito louco que a galera tá concluindo em 2 meses e meio. Pensa, ó, tamo lá, ó. Nesse momento da gente fazendo aula. Mas assim, elas concluem 2 anos e meio e repete. Isso é legal, porque o balé precisa dessa repetição. E aí quando elas levavam 1 ano para concluir, né, podia repetir talvez mais uma vez, né? Sim. Mas nesse processo não, elas conseguem repetir várias vezes e aí vai ficando legal. E aí o que aconteceu? Começou desde a primeira turma, para minha surpresa, né, para nossa surpresa, veio não bailarinos, veio os bailarinos que nunca tinham pisado numa sala de aula, e isso foi ótimo porque validou o que eu tinha idealizado ali. Mas veio alunos que faziam aula em escola presencial, veio professores, né? Veio pessoas que já tinham feito balé antes, que queria voltar, mas que estava sem tempo para procurar uma escola, para ir numa escola, ou na cidade não tinha, ou estava com vergonha, né? De passar por aquele processo de se ver no espelho e não se encaixar, então queria voltar a ter a coordenação ali dos movimentos em casa, com calma, no seu tempo, para depois ir para uma escola, enfim. E aí eu vi muita gente de vários tipos, muitas bailarinas em vários momentos da vida entrando para o balé online. E aí eu comecei a olhar e falei, não, eu preciso melhorar esse negócio, né? Porque tem professor fazendo o curso, então eu preciso passar mais informação. Então, muitas informações são passadas lá dentro do curso
E isso fez com que eu quisesse melhorar ainda mais os conteúdos que eu coloco aqui no canal. Porque os meus alunos online, eles vêm pro canal aqui pegar todas as dicas possíveis e vão discutir comigo lá dentro do curso para tirar dúvida. Sabe, Mara, eu vi um vídeo de dica que saiu que fala isso, você pode me ajudar, não sei o que, não sei o que lá? Vamos lá! Mas assim, eu vejo uma evolução muito grande nesse período, tanto de direção, né? Antes era realmente para quem nunca tinha feito e agora abriu um leque gigantesco. E hoje eu considero que o balé online ele é um balé para adultos, não mais adultos iniciantes, é para adultos, porque todo nível consegue aproveitar o que tem ali, né? Sim, a gente recebe relato, né, de vários alunos, tanto de professores que aprenderam muito com a sua didática, com o seu método e aplicam na sua sala de aula, né, como quem nunca fez balé e começa ali a aprender a base no seu tempo, né, na sua velocidade, como quem já faz e vai lá aperfeiçoar a base. Todos eles relatam ganhos grandes, né, com o curso. Sim, e tem até alunos que muitas vezes dão aula em igreja e tal. Sim. E até aluna que nem a Leila, né, que ela começou a dar aula por conta do balé online, né? Ela faz aula presencial, tudo, e ela recebeu um convite para dar aulas. E ela usa a metodologia que eu ensino dentro do balé online. E ela aplica, ela pegou o online e trouxe para o presencial. É fantástico. Eu só fico agradecida. Mais gente fazendo o que eu acredito. Show de bola. E pra gente finalizar, me diga aí qual é a sua grande missão de vida com o balé hoje? Com o balé... eu sempre penso que... Eu sempre penso... Agora eu vou dar... Sem filtro, né? Sem filtro. Eu vou ser louca de pedra. Eu sempre penso que balé é uma pessoa. Sim, quando eu me refiro ao balé, eu não tô falando de uma modalidade de dança, de um negócio longe, de princesinha de cor de rosa, não. Tô falando de uma pessoa. Qual a minha missão com o balé? É não deixar o balé morrer. Sim, porque assim, eu acho que tudo que a gente faz que afaste as pessoas do balé faz ele morrer. Ele vai morrendo pouquinho cada dia. É uma pessoa que deixou de acreditar, uma que saiu frustrada, uma que acha que não tem mais idade, que não tem mais corpo, que já tá tarde, que balé é pra criança. E isso o balé vai morrendo na nossa cultura, na nossa vida, no nosso mundo. Sim. Então, eu acredito que quando a gente supervalorizar o balé no sentido de dar vida para ele, para que... O meu grande sonho é que o balé fosse que nem futebol, sabe? Que qualquer pessoa na face da terra já chutou uma bola um dia. Não é muito difícil quem nunca chutou uma bola, sabe? Nem que for para devolver a bola pro outro, sabe? Mas uma sapatilha de ponta, quantas pessoas pegaram na mão? Poucas, né? A gente foi na palestra na USP, né, esses tempos atrás eu fui dar uma palestra lá e eu levei as sapatilhas de ponta. Quantas pessoas não tinham nunca pego numa sapatilha de ponta? Né? Então assim, a minha grande missão que eu vejo hoje com o balé é realmente de levar o balé para as pessoas de uma forma que elas acreditem que aquilo é possível, que não é tão complicado assim. Não é complicado. A gente complica o negócio. Mas o balé é simples. Ele tem muita coisa. É muita coisa, sim. Mas se a gente pegar um negocinho aqui, outro ali, outro lá, outro cá, entende? Mas a gente complica, a gente quer aprender tudo de uma vez. Sim. Não, então, eu sempre tento ensinar dessa maneira bem simplificada, sem muitos termos técnicos. Eu poderia dar aula de balé falando da musculatura de trás pra frente, sabe? Falando de origem e inserção, falando de tipo de fibra, de contração muscular, agonista, antagonista. Eu poderia complicar ao máximo. Tem conhecimento para isso. Para quê? Isso só vai afastar as bailarinas desse mundo e só vai afastar o balé. Tipo, o balé vai ser complicado. Então, é xixi pra frente. Eu não vou falar em caixa de pelve. Entende? Então, assim, a minha missão no balé é realmente fazer com que ele se torne algo simples e acessível para as pessoas. Esse é o meu grande objetivo. Eu sou totalmente contra balé ser só da elite.
Totalmente contra. Mesmo porque, se ele fosse só da elite, eu não tava aqui, meu bem. Sim, porque olha, minha mãe não tinha dinheiro pra descer daquele ônibus e pegar o outro depois, entendeu? Pra gente poder ir na escola. Então é isso, essa é a minha missão com o balé. Show de bola, parabéns pela sua história. Obrigada, tia Ju. Tem transformado aí muitas pessoas. Parabéns. Obrigada, a gente tem que contar a sua um dia. Gente, eu vou contar a história da tia Ju. A tia Ju é uma bailarina, mentira. Só que não. Só que não, mas ela é bailarina de coração, não é, tia Ju? Sim, sim. Ela admira muito as bailarinas, né, tia Ju? Sim, com certeza. Eu acho que no fundinho toma vontade aí, hein, tia Ju? Um dia te convence a pôr uma sapatinha. Não, é só admiração mesmo. Tá. Então é isso, finalizamos? É isso, show de bola. Ah, show de bola então. Bom, é Faltou isso. alguma coisa? Eu deixei alguma lacuna na sua vida sem te perguntar? Não, assim, eu achei que você foi bem legal, bem amiga, assim. Você não me pôs, acho que nenhuma saia justa. Eu acho que isso é um papel de amiga, bacana, acho que você foi bacana. Mas eu acho que é isso. Não, acho que não faltou nada, eu acho que ficou claro, né, o que é o balé online, né? Sim. Qual é o objetivo do balé online. Tem toda essa porrada de conteúdo gratuito, que é realmente para tentar atingir essa minha missão. E para que a empresa Balé Online, porque hoje é uma empresa, né? A gente tem equipe trabalhando em edição de vídeo, em filmagem, em tudo, né? Nas ferramentas, enfim. Para que tudo isso funcione, a gente precisa de dinheiro, né? E o dinheiro ele tem que vir de algum lugar. Então, o Balé Online hoje, ele é uma empresa que produz conteúdo sobre balé para adultos. Então, você vai ver aqui conteúdo de balé, vai ver conteúdo de alongamento, de fortalecimento, vai ver mindset, vai ver tudo que eu achar que é importante para você melhorar a sua vida dentro de uma sala de aula de balé, para você nunca sair dela. Sim? Porque se eu fizer isso, eu mantenho o balé vivo, que é o meu foco de vida. Ok? E para isso funcionar, a gente precisa de dinheiro, né? E aí, então, o balé é uma empresa de conteúdo gratuito, exatamente, para que eu consiga levar isso para as pessoas. Mas para funcionar eu preciso de dinheiro. Então, eventualmente, a gente vende cursos online. Então, tem o curso de balé online para adulto, que é esse curso que a gente conversou bastante aqui. Tem o curso de flexibilidade, que é o de abertura zerada, que é o T8S. E tem o curso de pirueta, que é o treinamento de pirueta, que é o TP4. Esses cursos, eles não ficam com matrículas, acho que é importante esclarecer essas coisas, sim, né? Acho que vale a pena. Esses cursos, eles não ficam com matrículas abertas o tempo todo, porque eu crio turmas para que eu consiga auxiliar, porque o online, ele me puxa mais a atenção ali, né, do que até o presencial. O presencial você consegue bater o olho em uma, na outra, no online não, você olha uma por uma. Então aquilo eu preciso de ter esse controle para que eu não tumultue a minha vida também. Então periodicamente a gente abre algumas turmas. Em 2019 a gente abriu bastante turmas de flexibilidade, né, do T8S, e uma turma de TP4. Agora, em 2020, a gente não vai abrir tantas turmas assim. Então, quando você vê alguma turma aberta que você tem interesse em entrar, entre, tá? Porque a gente vai passar por algumas reestruturações, né, tia Ju? Sim. E aí eu não vou ter tanto tempo para dar assistência para os cursos. Então, eu preciso controlar ali esses cursos para que eu realmente consiga dar a assistência que todo mundo merece e precisa ter no online. Sim? Sim. Fechamos, tia Ju? Fechamos. Bom, eu espero que tenha sido um vídeo assim esclarecedor, tá? E que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. É importante pra gente aqui no canal. Se inscreva no canal, que tem dicas de segunda a sexta-feira. A gente tá também no Facebook, Instagram, Spotify, no blog, Telegram. Sim, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links aí possíveis para você entrar onde a gente está, ok? E uma coisa, se quem está assistindo esse vídeo chegou até aqui, conta aí nos comentários o que o Balé Online já ajudou de alguma forma essa bailarina, ou essa professora, ou professor. Conta aí embaixo. Tia Ju que tá querendo saber, conta pra tia Ju. Mas conta falando tia Ju. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Eu não faço nada sozinha, né? Absolutamente nada sozinha, galera.
Então, assim, hoje tem a Tia Ju, tem toda uma equipe, né? Então tem, eu perdi as contas de quantas meninas tem na equipe, mas enfim, tem uma porrada de meninas na equipe que ajudam a gente para fazer com que todo esse conteúdo chegue até você. Então, sempre que você agradecer a Tia Mari, agradecer a equipe também. Obrigada, Tia Mari, pela dica e equipe, por essa dica tá chegando em mim, porque é legal a gente, sabe, ouvir isso, né? Eu sempre agradeço a minha equipe e eu sei que nada disso seria possível se não tivesse elas comigo, então eu não faço nada sozinha. Então coloca aí, o que é que o Balé Online e a equipe do Balé Online te ajudou até o momento? A gente quer saber. Fechou? Fechou. Fechou. Fui legal com você nas perguntas, hein? Te ajudei, olha. Foi, eu achei que você fosse pegar meu pesado. Nem perguntei pra você se sabe direita e esquerda. Aí eu ia ter que me entregar mesmo. Não perguntou se tinha chulé, né? Nada Pois é. disso.